Bem-vindos a mais um Panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade, então, abordando os últimos profetas, e dentre os últimos profetas nós estamos trabalhando, então, com o livro de Jeremias. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém estes, de sorte nenhuma, os livrarão no tempo do seu mal. Então Deus vai deixar com que aquela nação venha a entender que eles se desviaram e que eles estão com deuses que são incapazes de resolver a situação no qual eles entraram. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará a espada, diz o Senhor. É o que Deus está falando que vai acontecer naqueles dias. Então, Deus tem uma contenda com todas as nações da terra. É uma acusação formal, jurídica contra todas as nações. É uma sentença, praticamente. Porque é o próprio Senhor que conhece todas as coisas que está dizendo isso. Ele vai entrar em juízo contra toda a carne. E os perversos entregará a espada. Não está claro? Então vamos ler Joel, porque Joel deixa as coisas bem claras. Congregarei todas as nações, todas o texto diz, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo. Quem é o povo de Deus? Nós estamos lendo o Antigo Testamento, Israel. E da minha herança, Israel. E o texto já diz, né? Nem precisava fazer essa conotação. A quem elas, quem? As nações, elas espalharam por entre os povos. E é a situação que Israel se encontra, espalhado por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. E se você olhar, as Nações Unidas repartiu a terra de Israel entre si. Olha, essa parte aqui não é Israel, essa parte aqui é Palestina. Não, mas é Palestina, a gente diz que é Palestina, todo mundo vota, ok. Palestina, pronto, Estado palestino surgiu. Pum. Então, a quem elas espalharam por entre a terra, repartindo a minha terra entre si. Então Deus tem uma contenda com as nações. E as nações vão ser chamadas para responder a essa contenda. Assim diz o Senhor, acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderaram da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Então agora é para aqueles que ocuparam a terra de Israel, no local dos verdadeiros habitantes. Eu que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Então Deus está indicando que Israel vai voltar a habitar no seu próprio território. Ele vai retirar Israel de entre as nações e vai trazer de volta a ser sua casa. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, ó Redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite? Então, Senhor, não faça por justiça, porque não temos nada que seja justo. Não somos nada, somos pecadores, não merecemos a sua redenção, mas faz por amor do teu nome, porque sabemos que o Senhor é a esperança de Israel, é o Redentor de Israel no tempo da angústia. E isso aqui é uma expressão muito forte, porque quando nós olhamos para tempo da angústia é tempo tribulacional, é período tribulacional, é exatamente final dos tempos, é o retorno do Messias, é o momento em que todas as nações estão com as unhas encravadas no território de Israel, pronto para eliminar todo judeu da face da terra. Mas ele é o Redentor no tempo da angústia. Então, assim, é muito forte aquilo que o texto está dizendo. Disse-me, porém, o Senhor,
Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os diante de mim e saiam. Então Deus está dizendo, olha, não importa. Poderiam ser pessoas justas, renomadas, que no seu tempo, com uma breve locução, fez com que eu voltasse atrás. Não. Esse povo não merece nenhuma misericórdia. O cálice da ira já transbordou com eles. Não adianta interceder. Pode ficar quieto, viu, Jeremias? Não interceda mais por esse povo. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, o meu coração não mudaria. Não adianta. O problema não é você, Jeremias. Não é que você não tenha capacidade de fazer com que eu enxergue esse povo com outros olhos. É que não há meios. O juízo é iminente. Há de vir. Quando te perguntarem, para onde iremos? Diz-lhes a. Assim diz o Senhor, o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada, para a espada. O que é para a fome, para a fome. E o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Alguns vão morrer, alguns vão ser perseguidos pela espada, alguns vão morrer de fome e alguns vão para o cativeiro. Então deixa bem claro a sentença. Qual delas você quer? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco. Serão fecundas e se multiplicarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então Deus está falando que Ele vai recolher novamente. Ele vai trazer de volta. A figura do bom pastor aqui está sendo exaltada. O bom pastor é aquele que dará vida pelas suas ovelhas. Ele há de trazer o restante das ovelhas. Restante, entenda, remanescente. Aqueles que verdadeiramente batalharem pela fé. E irá trazer de onde? De todas as terras para onde estiver afugentado. Então ele está falando do cumprimento escatológico iminente de La Babilônia? Não, porque ali é uma terra só. Ele está falando do cumprimento escatológico muito mais profundo. Ele está falando da situação em que Israel se encontra nos dias atuais, por exemplo, espalhado por toda a terra. De onde descendentes de judeus retornam a Israel, e quando você pergunta por que você retornou a Israel, ele fala, não sei, eu só sabia que tinha que vir para cá. Mas você é religioso? Não, não acredito em Deus não. E eles estão indo para a sua própria terra. Então quem é que está trazendo eles? Eles não sabem dizer, mas eles estão retornando para a terra de Israel. Nós estamos participando de um cumprimento profético sem ao menos perceber. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, não é rei que está, é rei que é. E só tem um que é. Diga ao povo que eu sou. Esse verbo só é pregado dessa forma quando é falado de Deus. Não se usa. E aqui ele está dizendo, renovo justo, rei que é, reinará, e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. Então, nos dias que esse renovo justo estiver aparecendo na face da terra, Judá será salvo. E Israel habitará seguro, sem preocupações com a sua linha territorial. Será este o seu nome. E como será chamado? Senhor, justiça nossa. Então está falando do próprio Deus. Senhor é o próprio Deus. Acabou a dúvida. Você tinha dúvida? Não tem mais. É o próprio Deus encarnado reinando em Israel. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que os fez subir, os filhos de Israel da terra do Egito. E olha que isso é o que cada judeu proclama com a boca cheia. Porque quando eles rememoram as Escrituras, aqueles que são judeus ortodoxos e aqueles que são religiosos, aqueles que acreditam no Antigo Testamento,
Eles professam aos plenos pulmões que o maior milagre que Deus já fez foi a retirada deles do Egito. Os sinais, os prodígios, as maravilhas, a forma como Deus tirou todo o seu povo do Egito e trouxe para uma terra que emana leite e mel. Mas o texto está dizendo que, olha, vem dias em que nunca mais nenhum descendente de Israel dirá isso. Mas, no lugar destas coisas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Antes ele trouxe do Egito, todos em coluna indiana, um atrás do outro, família por família, todos contados. Opa, ficou alguém para trás? Não, pega ali, ó. Tem um ali no alto da cota ainda. Não. Dessa vez ele traz Israel das extremidades da terra. De onde quer que exista um judeu, ele traz o seu povo de volta da terra do norte e de todas as terras para onde tinha arrojado. É um milagre muito maior. Dos profetas de Samaria, bem eu vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Mas esses profetas de Samaria eram profetas de Baal. Eles não eram os profetas, os sacerdotes de Deus. Até porque os sacerdotes em Israel tinham sido expulsos da sua terra. E tinham todos entrado no território de Judá. Então eram profetas de Baal. E eles profetizavam o que eles criam e faziam o povo de Israel errar. Mas nos profetas de Jerusalém, que eram profetas do Deus de Israel, vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um de sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. É muito importante você ficar com isso na mente. Porque quando você vai ler Apocalipse, você tem que entender que Deus já citou os habitantes de Israel como Sodoma e Gomorra. Até porque ele vai falar em algum momento da grande cidade, da meretriz da grande cidade, aquela que se corrompeu com as nações. E ele vai citar que essa grande cidade é Sodoma, local aonde o Messias foi crucificado. Mas como assim, Sodoma? Aí quando você lê Jeremias, você entende qual é a cidade ao qual ele está se referindo. A autobiografia de Jeremias, do 26 ao 45. Não voltarás atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração nos últimos dias, entendereis isto. Então, Deus há de executar o seu reto juízo. E isso tem acontecido desde aquela época até os dias atuais. E ainda não parou, Deus continua executando o seu plano. E há de cumprir todos os seus propósitos. E nos últimos dias, isso estará claro, é o que o texto diz. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E aí o texto vai continuar, né? Porque bem eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperareis. Então, buscar-me-eis e encontrar-me-eis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, não só da Babilônia, mas de todas as nações e de todos os lugares para onde eles foram lançados. Então, o retorno do judeu da Babilônia de volta para sua casa é apenas o início do tratamento de Deus. Mas o tratamento completo é quando todos eles voltarem. E o texto aqui ainda não se cumpriu completamente. Se cumpriu a parte dos 70 anos, onde que alguma parcela volta. Mas a segunda parte desse texto, não. Eles ainda não voltaram completamente de todas as nações. Ah, que grande é aquele dia
e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo esse povo, que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que levantarei. Então ele está falando da descendência de Davi que será levantada, do próprio Messias, que estará governando naquela época, do reino milenar que estará sendo inaugurado. Mas antes disso, ele fala que grande é aquele dia. E que esse dia é o tempo de angústia de Jacó. O tempo da angústia de Jacó é o período tribulacional, é a angústia de Jacó, não é a angústia da igreja, é a angústia para Israel, é tratamento de Deus com Israel. Mas Jacó, ele, porém, será livre dela, ou seja, Israel será livre desse dia da angústia. É exatamente o que aconteceu no Egito, querido. No Egito, nós olhamos ali, nós temos Deus falando, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. E não deixam. Os juízos caem sobre toda a terra do Egito, menos na terra de Gósen, onde estavam os judeus. Era a única terra que não era abalada pelos sinais, prodígios e maravilhas. O que você acha que vai acontecer com Israel enquanto todo mundo nos primeiros 3 anos e meio estão sofrendo baixas? Nos 3 primeiros anos e meio, Israel está gozando de paz com todos. Então, os judeus, aqueles que realmente creem no Deus de Israel como seu Deus, esses estarão livres de toda a tribulação. Porque Deus os guardará. Deus os levará para o deserto quando eles descobrirem que o anticristo é que está em Jerusalém. Os que não fugirem, os que têm a marca da besta, aqueles que fizeram aliança, esses morrerão. Mas aqueles que fugirem para o local certo, esses continuarão vivos. E quando se iniciar o reino milenar, aí se cumpre. Nunca mais estrangeiros farão escravo esse povo. E esse povo vai servir ao Senhor como uma nação de sacerdotes, como era para ser desde o princípio dos tempos, desde que Gênesis está escrito. Eles já tinham essa predisposição para ser uma nação de sacerdotes. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na mente lhe imprimireis as minhas palavras, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E você vê o que vai acontecer com Israel, que eles vão voltar chorando copiosamente diante do Messias. E o Messias vai falar, eu não lembro dos seus pecados. Entra no gozo do seu Senhor. Vocês estão em casa, finalmente. É algo muito profundo. É algo muito profundo. E aqui nós temos um outro texto ainda mais profundo ainda. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, você quer que Israel suma da face da terra? Então você tem que ser capaz de fazer isso. Se você não for capaz de fazer isso, então Israel permanece na face da terra. Porque o único que é capaz de fazer essas coisas e medir com exatidão é o próprio Deus. Naqueles dias, aliás, agora a gente entra em 46:51, mensagem contra as nações, e aí sim, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Você está entendendo como a mensagem de Jeremias, ela fala de um futuro muito longínquo, e fala com exatidão de coisas que vão acontecer?
É precioso demais as Escrituras. Esse texto aqui é fabuloso. E aí a gente vai para o apêndice histórico, e o apêndice histórico, ele é escrito por Baraque, né, um acréscimo de Baraque, e vai dizer lá que no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, e no dia 25 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou a Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Fabuloso como Baraque tem a percepção e ele faz esse acréscimo para chegar e indicar, olha, aquilo que Jeremias falou está se cumprindo. Deus está olhando para seu povo de novo. E a gente vai ver que, passado um tempo, um descendente do rei de Judá retorna, Zorobabel. E tudo começa aqui, quando Joaquim é posto em liberdade. E aqui a gente termina o livro de Jeremias. Eu espero que você tenha aproveitado esse panorama e que Deus te abençoe, te guarde, te faça prosperar e te faça conhecer cada dia mais a palavra dele. Então, até a próxima. Fique com Deus. Shalom.